Olá pessoal, olá a todos. Acredito que capacitar estrategicamente pessoas é fator crítico do sucesso. É através de gente que a gente consegue atingir valores intangíveis. Essa é a minha proposta de valor, eu escrevi ela em 2012, quando eu estava numa imersão em Babson College. E eu sigo ela até hoje em tudo que eu faço. Meu nome é Flávio Maneira, já fui apresentado para vocês. E antes de começar, eu quero parabenizar o SBTD. Incrível, parabéns pela organização, desde o primeiro contato até agora. A minha experiência como cliente do SBTD foi 100%. E a gente vai falar disso já já. Para a gente começar, eu quero falar um pouco sobre o meu tema. O que eu vou transitar nesse tema? Eu vou falar sobre 3 aspectos dentro do tema, o futuro da educação corporativa. Eu vou falar sobre um mundo hibridizado. A hibridização é um caminho sem volta. Eu vou falar sobre essential skills, significa, alguns chamam de soft skills, outros chamam de hard skills. Eu prefiro chamar de essential skills. Quais competências são essenciais para a gente operar nesse mundo complexo que a gente vive? E por fim, eu vou falar sobre capacitação estratégica, que é bem diferente quando a gente compara com o treinamento que a gente conhece convencional. Vamos nessa? Vamos comigo? Bom, gente, rapidamente, para você me conhecer, eu trabalho sobre essas 3 perspectivas. Como eu falei no meu proposta de valor, eu acredito que o foco é ter o capital humano no centro de qualquer coisa. Aliás, quem faz negócio é gente, quem faz tudo é gente. E por isso, para estudar mais gente, eu encontrei na neurociência a luz que faltava. Então eu navego já há algum tempo no mercado, no mundo da neurociência, para entender a gente, porque para mim, você é o seu cérebro, eu sou o meu cérebro e a gente é o nosso cérebro. Eu gosto muito de performance, então grande parte do que eu faço é fazer com que as pessoas performem melhor. E aí entra a capacitação estratégica, que é o que a gente vai falar na terceira etapa da minha palestra. E por fim, eu sou fascinado pelo futuro. Eu quero entender o que está acontecendo amanhã, o que vai acontecer amanhã. Para quem nunca ouviu falar, ouviu isso, o nome disso técnico é o One Page View. Então é uma forma diferente de você mostrar o seu currículo, a sua trajetória, a sua história. Então eu uso isso. Quem tiver curiosidade depois pode entrar em contato comigo que eu explico. Mas ele é uma forma mais lúdica, mais visual. E tem uma razão pela qual ser visual é interessante. Então é diferente, por exemplo, eu colocar que eu trabalhei em escrever Novartis e colocar o logotipo da Novartis. É diferente eu colocar o logotipo e colocar símbolos. Nós somos seres simbólicos e a gente também vai falar como a gente funciona sobre a perspectiva do cérebro, porque é importante entender isso quando a gente fala de aquisição de aprendizado, de aprendizagem. Bom, para começar nosso papo, eu quero começar falando que você é seu cérebro. Portanto, não é desejável conhecer ele, é fundamental. A gente ignorar a neurociência em 2021 seria muito equivocado, eu diria que é uma falha muito grande, porque hoje, em função da tecnologia de imaginamento cerebral, antes a gente estudava cérebro morto, hoje a gente estuda cérebro vivo, também continua estudando cérebro morto, mas a gente estuda cérebro vivo. E isso faz total diferença em alguns aspectos, envolvendo memória, aprendizado, emoções. E a gente vai falar de vários aspectos relacionados a isso também. A gente está falando do sistema informacional, que fundamentalmente recebe informação do meio, processa essa informação e reage a ela. E quando a gente fala de educação corporativa, de treinamento, de conhecimento para adquirir valor, e o valor está sendo ressignificado, seria impossível ignorar a neurociência e o que ela traz para a gente como contribuição significativa para a gente operar melhor, para a gente mudar o nosso mindset, o nosso modus operandi. É um campo que é a minha área, a minha disciplina, é neuromanagement, fundamentalmente é o que está escrito aí. Então é um campo interdisciplinar que emerge e ele utiliza técnicas de neuroimaginamento que vão trazer substratos neurais que vão fazer com que a gente entenda como que é o nosso comportamento especificamente no ambiente organizacional. Tomada de decisão, gestão emocional, comunicação, e a gente vai falar desses aspectos também. Bom, pessoal, a minha referência, quem é a minha referência de tudo que eu falo? A minha bibliografia.
tudo que eu trouxer aqui, grande parte não é só da minha experiência, grande parte é da minha experiência como executivo, mas grande parte está embasado nessas pessoas. Essas são as minhas referências, algumas delas em neurociência, outras em gestão. Eu diria sempre que é fundamental você dedicar tempo para estudar, porque tempo e conhecimento, eles andam de mão dadas. Então, seria fundamental você dedicar tempo para estudar cada uma dessas pessoas. E quando eu falo tempo para alinhar a expectativa de você, eu não estou falando de horas, eu estou falando de meses. Então, se você escolher para estudar um mês cada uma dessas pessoas, pode começar com o Drucker, tá? Drucker, Nonaka Takeuchi, Peter Senge, Mitzberg, enfim, Dave Urich, todos eles. Se você dedicar um tempo para estudar eles, você vai ter o conhecimento de qualquer MBA de gestão, melhor MBA de gestão do mundo, tá? Então, dediquem tempo, você tem material riquíssimo para estudar essas pessoas. Estudem eles. Outras pessoas mais novas e que são as que eu sigo, são essas. Né? Então, Christensen, quando a gente fala de inovação, eu tive a oportunidade de estar com a Amy Cuddy. A Amy Cuddy, em 2017, ela veio para o Brasil. Eu tenho conversado com ela. Ela é uma entusiasta, uma professora de dinâmica de persuasão, de comunicação. Ela fez um estudo muito significativo em comunicação. Então, eu recomendo, quem não conhece a Amy Cuddy, digita depois da minha palestra no YouTube, Amy Cuddy, você é definido pela sua linguagem não verbal. Grande parte do que a gente comunica não sai da nossa boca. E isso é muito importante vocês entenderem. Tá? Entre outros que estão aí, destaco também Damásio. A gente vai falar sobre emoções. Pessoal, para a gente, nessa abertura, eu quero deixar muito claro uma coisa. Qualquer pessoa é treinável. Qualquer pessoa é treinável de qualquer coisa. A questão desse treinamento é uma coisa chamada metodologia. Então, é como que eu vou treinar você. E para isso, a gente tem que entender como o seu cérebro funciona. Entender como o seu cérebro funciona é fundamental para operar, para treinar melhor com mais eficiência. Bom, primeiro tópico que eu vou trazer é sobre o mundo hibridizado. Para quem não conhece hibridização, eu estou falando da presença digital e da presença física, do face-to-face. Então, hoje eu estou aqui palestrando no estúdio. Existe uma série de fenômenos que acontecem, dinâmicas que acontecem cerebrais, desde o olfato, de todos os nossos órgãos dos sentidos, que eles são fundamentais, que a gente só tem essa resposta, a gente só tem esse feedback real no presencial. E no online, tem outra dinâmica, também funciona, mas a gente precisa melhorar, e aí a gente vai falar sobre comunicação, que é uma das principais competências, na minha opinião, sempre foi. Porque depois de eu falar que você é seu cérebro, a gente entende que o cérebro é um ser que comunica. Então ele, como eu falei, ele recebe informação do meio, ele processa e reage a ela. Falando da hibridização, provavelmente essa imagem traga um impacto muito grande para vocês. Então esse é um caminho sem volta. Você usar o seu smartphone para conversar com o seu canal de vendas, para treinar as pessoas. Ou seja, não tem que ter uma competição com o smartphone. Na verdade, tem que ter uma aquisição de técnicas para usar o smartphone durante esse processo. Então, o smartphone, videocast, podcast, usar gamificação durante o smartphone, com o smartphone, ele é sine qua non. É fundamental para a gente treinar nesse mundo hibridizado, para a gente prover conhecimento para as pessoas. E tem uma questão chamada time. Vou falar disso já mais para frente. Bom, os desafios são muitos. Vocês sabem que do VUCA foi para o BANI, né? Para quem não conhece essa terminologia, VUCA, né? Volatilidade, a incerteza, a ambiguidade, complexidade. Agora a gente foi para o BANI, que ele orbita dentro da parte da ansiedade, né? Então a gente está com a emocionalidade sendo colocada em xeque. Né? Quando a gente fala, qual que é o problema da humanidade? O problema da humanidade não é só Covid, o problema da humanidade maior é saúde mental. Vocês devem ter ouvido falar muito disso na sua empresa, nas suas dinâmicas, nas suas vidas. E quando eu falo de saúde mental, eu quero chamar a atenção para uma competência que é fundamental. Eu vou falar dela mais para frente, mas eu já vou abrir ela para vocês. Chama-se gestão da emocionalidade. E aqui fica uma sugestão. Se você quer aumentar a tua capacidade de pensamento sistêmico e crítico, a tua visão sistêmica, a tua tomada de decisão, isso serve para qualquer idade. A gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade intencional. Isso serve para qualquer idade. Quem não joga xadrez, começa agora. Compra um tabuleiro,
começa a jogar xadrez. Se você tem filho e filhas, ensina ele a jogar xadrez. Existem vários estudos muito significativos de cérebro de pessoas que jogam xadrez versus pessoas que não jogam xadrez. E isso, a diferença em cognição, em função executiva, em tomada de decisão, em gestão emocional, é muito maior. Tá? Então fica essa recomendação, jogue xadrez, eu jogo já há muito tempo, tenho até tatuado o jogo de xadrez, uma peça aqui no meu braço. Pessoal, a McKinsey, quem não conhece, recomendo que entre no site da McKinsey, você vai ver vários artigos, vários estudos, e esse me chamou muita atenção, entre vários, que é reimaginando após a pandemia, a força de trabalho. A única certeza que a gente tem é que mudou e vai continuar mudando numa velocidade maior. E isso me desconfortava tanto que eu fui, antes da pandemia, em 2019, eu fui para uma imersão na Singularity University nos Estados Unidos. E lá nessa imersão, o que eu estudei? Futuro. Flávio, futuro do quê? De quais áreas? Eu fui estudar todas essas áreas, só voltando aqui. De quais áreas? De todas essas áreas. E dentro, lógico, as que mais eu me debrucei foi neurociência, foi saúde, foi digital, foi microbioma, foi algumas áreas mais ligadas à área da saúde, que é a área que eu atuo já há bastante tempo. E dentro disso eu fiquei surpreendido com várias questões, mas o que mais me surpreendeu, a gente tem uma tendência natural a querer ver mais o negativo. Isso faz parte da nossa evolução. O nosso cérebro ele é desenhado mais para ver problema, para ver questões negativas, para te poupar das coisas que não se repitam. Isso é uma dinâmica de evolução. Medo, incerteza, traz um comportamento, nós somos seres comportamentais que vêm de hábito. Então, dentro disso, a gente constrói hábitos que vão nos poupando. Nem sempre esses hábitos que ficam, eles são bons. Na verdade, eles te pouparam, mas como mudou, a gente tem que repensar esses hábitos. E o que mais me surpreendeu lá, e aqui eu estava numa aula com o Ray Kurzweil, eu estava fazendo uma pergunta para ele. Ray Kurzweil, ele é um dos precursores da inteligência artificial, é um dos fundadores da Singularity University, e ele tem um livro chamado Como Criar uma Mente. Dentro dessa pergunta, eu falei o quão vai vir a inteligência artificial impactada em todas as áreas. E a resposta dele foi muito simples, em todas as áreas. Então, quem hoje não tiver uma adoção digital e tiver o entendimento que a inteligência artificial vai customizar, vai determinar um padrão de comportamento diante da sua organização e o que as pessoas fazem, vai ter muita dificuldade para operar nesse futuro, tá? Então essa é a primeira. O que ficou da Singularity, Flávio? Ficou isso. A gente está num ambiente no qual a cocriação, ou seja, criar em conjunto, eu colocar mais cabeças pensantes, não só uma. Então 2 pessoas pensam bem, 3 pessoas pensam melhor, 4 pessoas pensam melhor, 5 pessoas pensam melhor. Então, diante de um problema, eu trago pessoas para co-criar soluções, para pensar de formas inovadoras em oportunidades, em produtos, em serviços. E a gente está falando que isso vai redimensionar o valor percebido da sua empresa, do que você faz. Cocriação, colaboração e coaprendizado. Sim, a gente aprende melhor junto do que sozinho. Por quê? Porque tem pessoas que têm velocidades de aquisição de conhecimento diferentes de outras. Somos seres diferentes. Quando eu coloco numa sala pessoas com dinâmicas diferentes, e eu nem estou questionando aqui quem é mais inteligente ou menos. Eu estou falando de velocidade da informação, sináptica. Então, essa velocidade, ela acontece. Então, uma pessoa ela vai adquirir um conhecimento, talvez no estágio mais rápido que outra. Quando a gente colabora, coaprende, a gente vai ter um resultado muito mais eficiente. E a resposta disso está na vinda de projetos. Hoje, é muito importante, e isso não é só da área de projetos, todas as áreas implementaram projetos nas suas dinâmicas. A gente vai ser cada vez mais cobrado por projeto. Então, a hora projeto, e aí envolve conhecer coisas como Design Thinking, conhecer coisas como Scrum, conhecer coisas como metodologias ágeis que vão ajudar. Isso não é só dedicado ao pessoal de TI, isso é dedicado também, é necessário também ao pessoal de T&D, ao pessoal de RH. O digital já é uma realidade, nasce uma nova competência chamada Think Digital e Be Digital. Eu diria que seria quase impossível a gente pensar hoje em qualquer produto e serviço sem estar numa presença digital. E quando acabar a pandemia, isso vai continuar.
Então, a hibridização é um caminho sem volta. O futuro é negócios cada vez mais digital, pessoas cada vez mais digital e educação, seja ela corporativa ou não, cada vez mais digital. Só que a gente tem um desafio. Como manter a atenção quando a gente está falando de digital? É muito difícil, porque a atenção ela envolve 4 aspectos. O primeiro deles chama-se engajamento emocional. Eu vou ter mais atenção, ou seja, todos vocês que estão me assistindo, vão ter mais atenção da forma que tiver maior engajamento emocional comigo. E quando eu falo engajamento emocional, eu estou falando do meu corpo, da minha voz, eu estou falando da minha face, eu estou falando de tudo que eu comunico para você, baseado nas experiências negativas que você teve e que nem está no teu estágio consciente. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um de vocês que está aí do outro lado da telinha, no seu laptop ou no seu celular, com 7 anos de idade, estava brincando na escola e teve uma briga com alguém. 7 anos de idade você tinha. E nessa briga com alguém, o timbre de voz e o biotipo e a pessoa que brigou com você estava usando a cor preta. Então a gente está falando de 3 sistemas informacionais. Timbre de voz, prosódia. A gente está falando de biotipo e está falando de cor preta. Vamos imaginar que com 7 anos você teve um trauma negativo, você brigou com essa pessoa e você levou a pior. De repente você está aí, né, passaram-se anos e você está no SBTD assistindo a palestra do Flávio Maneira sobre o futuro da educação corporativa, adapte-se ou adapte-se. E você me vê do outro lado da tela e você nunca me viu. Quando você me vê do outro lado da tela, o que o teu cérebro fala para você? Ele fala assim: cuidado que você, esse cara, essa prosódia dele, essa cor dele, esse biotipo dele já te fez sofrer. Então foge dele, porque isso é um grande problema. O nome disso é preconceito. A gente faz isso na nossa esfera inconsciente ao tempo todo. Então, eu sempre falo uma coisa: cuidado com o preconceito. A primeira impressão é a que fica, mas não é a que deve permanecer. Ela fica alguns segundos, mas você tem que repensar se não foi um preconceito, e provavelmente foi. Voltando à atenção, pessoal, tem 4 coisas. A primeira é engajamento emocional. Eu preciso estar engajado emocionalmente para aprender algo. A segunda é resolver outras tarefas antes de estar presente. Então, vou dar um exemplo. Se vocês aí não estão fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, provavelmente a tua atenção está dividida. E atenção dividida significa que a retenção desse conhecimento, dessa informação, também vai ser dividido. Então significa que a gente achava que o cérebro fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ele até faz, mas ele não faz bem feito muita coisa ao mesmo tempo. Então ele tem uma ineficiência disso. Então, primeiro passo é engajamento emocional. Segundo passo é o teu nível de atenção, você tem que resolver outras tarefas antes para você estar aqui 100% comigo. Por fim, o terceiro passo, e não o fim, significa ambiente. O ambiente, para quem não sabe, o ambiente ele tem força sobre a nossa genética. O nome disso é epigenética. Ou seja, você pode ter uma predisposição genética para alguma coisa, você nasce com aquele gene, mas o ambiente que você frequenta, ele não deixa aquele gene desencadear algo. Pode ser uma doença, pode ser uma predisposição de inteligência, pode ser um comportamento emocional. E você, dentro do ambiente, tem uma fortaleza de que aquele gene, aquela predisposição genética, ela não vai acontecer. Então, o ambiente ele é determinante para o nosso comportamento. Significa que você que está num ambiente favorável para o aprendizado, Flávio, o que é um ambiente favorável para o aprendizado? Um ambiente favorável para o aprendizado é pouca poluição sonora, é um ambiente agradável, é um ambiente que tem uma certa, além da uma falta de estímulos para te estimular. Então, na verdade, você não tem que ter vários estímulos. Se você estiver aí com o celular, vendo com o laptop, colocar o teu celular ao contrário, para não ver notificação, você já aumenta significativamente a tua atenção. Sabe por quê? Porque se você estiver me assistindo agora e você está com o celular virado para frente e vem uma notificação de WhatsApp ou qualquer notificação, o que vai acontecer com você? Você vai olhar para o celular e de repente eu estou falando uma coisa genial, né? De repente eu estou falando uma dica, uma sugestão que você perdeu aquela dica porque você olhou a notificação. A gente não faz várias coisas ao mesmo tempo. E por fim, para manter a atenção, é manter o ambiente tranquilo.
que é falo tranquilo? Com humor, engajado, né? Manter a experiência durante o ambiente tem que ser tranquila. E tem um outro elemento que eu não coloquei como quarto, mas ele é determinante, que é o time. A gente vai falar de time mais para frente. Time significa o tempo que eu dou um treinamento. Ele é fundamental porque o nosso cérebro ele permite, durante uns minutos, ele mantém a atenção e depois essa atenção ela vai caindo drasticamente. Vocês sabem que hoje a atenção é o que mais as empresas investem para ganhar de você. Ele quer a sua atenção. Bom, voltando que eu cliquei 2 vezes, desculpa pessoal. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Eu tive a oportunidade de vivenciar VR. Na verdade, na empresa que eu trabalho, a gente já está utilizando VR em alguns contextos, seja para cirurgia, para treinamento de cirurgia, seja para treinamento de qualquer competência. Então, a vinda do VR, né, a hibridização é um caminho sem volta. Os simuladores, eles serão altamente eficientes e ele vai promover uma experiência, uma simulação realística tão grande, tão estimulante, tão bem pensada, que vai ser possível treinar qualquer competência. Qual competência? Qualquer uma. Falar em público vai ser possível via VR. Então você vai ver o público aqui, você vai conseguir melhorar sua dinâmica corporal para falar em público. Qualquer competência vai ser treinada pelo VR, tá? Seja de ordem motora, e aí eu estou falando de atividade física, performance para qualquer área, ou seja de ordem cognitiva. Então isso é uma revolução impulsionado pelo 5G também. Tá? O 5G ele não é o dobro da velocidade do 4G, ele é muito mais veloz, então a gente vai ter quase em tempo real. Holografia vai vir também, pessoal, muito mais acessível e barata. Eu sempre falo que o futuro da educação corporativa consiste em prover o conhecimento aplicável. Porque o que é conhecimento? Conhecimento, ele só é conhecimento quando ele é aplicável, senão ele fica no campo teórico ou no campo filosófico. Então, eu sempre falo que conhecimento, ele deve ser aplicado. Tá? Bom, eu acho que vocês já perceberam isso. Antes a gente tinha na escola, na minha formação, quando eu estudei lá no Colégio Marista a vida inteira, então do pré até o 3º colegial, eu fiquei numa única escola, eu tive muitos professores. Né? Então, na época que eu estudei, tinha até padre me dando aula. Então, dentro dessa dinâmica que eu estava estudando, eu tinha não sei quantos professores. E hoje, né, ao contrário, hoje você tem, na verdade, muito mais professores do que... na verdade, eu tive muitos professores, mas hoje você tem professores que passariam a barreira da tangibilidade. Então, você consegue ter aula com quem? Por exemplo, como eu citei lá atrás, se você quer ter aula com a MCUD, você vai ter aula com a MCUD porque ela é bem presente na mídia social e a internet te propicia isso. O que a gente tem que entender é que o caminho da educação corporativa, ele veio pela escola da pedagogia, foi para a andragogia, que muito ainda usa o estudo do ensino em adulto, mas agora a gente caminha para o futuro da eutagogia. O que é eutagogia? Eutagogia é o aprendizado autodirigido. Então, na verdade, eu vou ver qual que é as competências do core business que eu atuo, quais são as competências minhas de acordo com as minhas estratégias de carreira e qual é a competência que o mundo exige. Então, a gente está falando de 3 estágios no qual eu vou buscar o autotreinamento dirigido. Então, vai ser uma questão de autoaprendizado. Para explicar um pouquinho isso, vamos entender sobre o mundo hibridizado. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do futuro. O futuro consiste em manter esses 2, tá? Em especial, isso aqui é um vídeo, pessoal, de uma aula de anatomia. Então, essa aula de anatomia, isso é na empresa que eu trabalho. Então, a gente usa um mecanismo chamado anatomagem. E esse anatomagem, que é como se fosse um iPad gigante, no qual tem um cadáver ali. E esse cadáver, a gente consegue dissecar ele da pele e chegar até o nível celular. Então eu vou fazer uma aula de anatomia no qual eu vou colocar poucas pessoas em volta e vou fazer um treinamento muito dirigido para aquelas pessoas, quase que singular. E essa singularização do treinamento, quem está fazendo esse vídeo é a doutora Regina, uma médica que trabalha lá com a gente. Então ela dá aula de anatomia, não só no meio como a gente conhece, tradicional, e depois a gente vai para essa dinâmica. Qual que você acha que é o meio que as pessoas mais aprendem e fixam o conhecimento? Sem sombra de dúvida, esse é o meio. Por quê? Porque ambientes ricos em estímulos, eles vão melhorar
a tua força sináptica. Ou seja, quando a gente fala de rede neural, é o que mais importa hoje em neurociência, é o estudo da formação da sinaptogênese da rede neural. Isso significa memória, isso significa cicatriz neural. Isso é um outro vídeo muito interessante de uma médica que ganhou um prêmio, inclusive, a doutora Gisele Coelho. Quem não conhece, conheça ela, é uma neurocirurgiã pediátrica. Ela ganhou um prêmio internacional porque ela cria simuladores antes da cirurgia dela. E aí ela está usando uma realidade aumentada de um cérebro de uma criança que ela vai fazer a cirurgia. Então ela faz isso como planejamento e treinamento de uma cirurgia que ela vai fazer numa cabeça, no cérebro de uma criança. Tá? Então aí ela está virando o cérebro do paciente dela, é uma simulação realística do cérebro. Mas Flávio, isso serve só para isso? Não, isso serve para tudo. Então, para um produto, imagine um produto que eu quero mostrar o mecanismo de ação, eu quero mostrar alguma coisa de um produto, eu vou usar essa dinâmica. E quando eu faço isso, a retenção da pessoa é muito maior do que se eu fizer no método tradicional, e a neurociência explica claramente o porquê. Tá? Então, essa é uma das partes de ambientes. E o presencial? O presencial, na verdade, ele nunca vai acabar. Ele vai ganhar valor. Porque houve uma ressignificação do modo presencial. Significa que presencialmente a gente vai valorizar mais as pessoas. Os encontros, a escassez faz a ganhar mais valor. Então houve um ressignificado. Quando eu for para um evento presencial, eu vou para aquele evento presencial que realmente eu entender que ele merece uma importância muito grande. E a gente tem fenômenos presenciais, como eu disse, que é olfato, sistema visual. A gente tem um senso percepção sistêmica muito grande. O ser humano, o cérebro nosso é extremamente social. Então, a sociabilização, a questão relacional, ela é sine qua non, ela é um dos aspectos mais importantes que tem quando a gente fala de educação. Então, não vai acabar, não vai ficar 100% no virtual. Na verdade, vai ter esse blended, a gente vai ter o hibridizado funcionando muito bem e vai ter o presencial. Isso aqui é um treinamento de sutura. Então isso aqui copia o nosso crânio e as pessoas estão fazendo uma incisão para treinar. E aí não são médicos, são vendedores, eles estão treinando a sutura craniana de acordo com o nódulo que tem no cérebro. Inclusive nesse simulador presencial, até sangra. Ele copia exatamente a nossa pele e sangra, etc. E a pessoa vai treinar isso. Então, e eu mostro isso também por uma simples questão. A gente filma muita coisa e tem um ambiente para compartilhar esse conteúdo, tá? A gente aprende de 3 formas, pessoal. Para a gente aprender, a gente tem que fazer. People learn by doing. Segundo aspecto é, para eu aprender, eu tenho que errar. Então, eu vou fazer algo e eu vou errar. E o terceiro aspecto do aprendizado envolve a repetição. Para eu ganhar proficiência em algo, eu tenho que repetir. Então, esse processo de fazer, errar e repetir, ele é o processo básico quando a gente pensa em cérebro, em como o cérebro aprende. E é fundamental as empresas adotarem um mecanismo não só de people learn by doing, mas de que seja permissível o erro. É lógico que o erro até certo ponto, mas o erro é fundamental para o aprendizado. Então, para finalizar esse bloco, eu queria falar que o aprendizado ele vai considerar esses 2 aspectos. Isso também é um treinamento que a gente filma. Acontecendo agora. Eles estão fazendo uma simulação de uma cirurgia e eu viro um repórter durante o treinamento e eu faço perguntas de uma forma bem extrovertida, brincando com as pessoas. Por quê? O nível de cortisol durante um treinamento é importantíssimo. Se eu tiver muito alto ou muito baixo, eu não vou ser assertivo no aprendizado. Então, cortisol, muita gente falava que cortisol é péssimo. Não. Na verdade, até água é péssimo se você beber demais. Né? Então, tudo pode ser ruim dependendo da dosagem. E no cortisol não é diferente. É muito importante você ter um ambiente estimulado, com muito bom humor. Né? Então, o humor ele é excelente para o aprendizado. Então, na educação corporativa, às vezes eu sinto muita falta de um drive com bom humor. O bom humor relaxa as pessoas. Então vocês estão vendo aí o nosso mestre de cerimônia, o Cabelo, e o Cabelo ele sabe fazer isso muito bem. Bom, o que eu queria finalizar desse bloco? Isso é um estudo chamado Brain-Based Learning, é um estudo chamado de como o cérebro aprende. Então eu diria que o futuro da educação corporativa, mas sem sombra de dúvida, vai se apropriar da neurociência. A neurociência ela colabora demais para você ser mais eficiente. Por quê? Porque não dá tempo de não usar. Não dá tempo, o recurso está muito caro.
Então eu tenho que ser muito assertivo. E aí esse estudo ele diz isso. Quanto mais estímulos, incentivos, desafios e recompensas, maiores e mais densas serão as redes sinápticas se conectando. A capacidade de aprender não cessa. A plasticidade neuronal, capacidade de se renovar e gerar novos neurônios, mostra que diante de tarefas mais completas, que exijam maior quantidade dos atributos das funções emocionais, das funções executivas envolvidas, atenção, concentração, memória e criatividade, mais eficientes se tornam. Então essa é uma frase que eu queria que vocês guardassem para entender que estímulos na dosagem certa é fundamental para a gente inovar e ser mais disruptivo na nossa educação corporativa. Para quem não conhece, eu gosto muito desse cara, ele tem um livro de growth, e esse livro de growth, né, o Sean Ellis, ele diz isso, né, as memórias, as melhores startups, elas comunicam, que eu não estou conseguindo ler, peraí, dados com suas experiências, aprendizados para seguir crescendo de maneira sustentável. Então, dados, experiência e aprendizado têm que andar de mão dada. E quando eu falo isso, eu vou mostrar uma ferramenta que eu utilizo para adquirir dados, porque somos seres comportamentais. E isso é fundamental para o dado, para a gente ser mais assertivo. Eu vou entrar no segundo bloco, depois eu entro no terceiro, e eu vou para a conclusão do meu papo com vocês. Então fica aí, dá uma respirada para melhorar teu foco e tua atenção, toma tua água, toma teu café e vem comigo. Vamos lá, agora eu vou falar de Essential Skills. Isso é muito importante, pessoal. Mais uma vez, Flávio, o que é Essential Skills? Pensa comigo, você tem competências biológicas que são suas. Elas foram determinadas quando você nasceu e de acordo com a tua experiência você foi evoluindo em algumas competências. Você tem competência do core business. O core business é a empresa que você trabalha, o que você faz exige certas competências. E você tem as competências que o mundo exige. Então, Essential Skills é a junção dessas 3 competências. Eu estou falando de competências suas, competências do teu core business e competências que o mundo exige para a gente operar bem. E aí vamos falar um pouquinho delas. Né? Então, aquilo que eu falei de uma forma representativa. Biologia, mercado e o mundo. Né? O mercado, eu digo o mundo. Flávio, quais as principais que são exigidas para qualquer pessoa, independente do teu trabalho, independente do teu cargo, independente do que você faz? São essas. Eu destaco todas, mas eu destaco, são importantes, mas eu destaco comunicação como a core business, a core competence. Somos seres informacionais, o teu cérebro é informacional. Então, se comunicar bem nesse novo mundo não é desejável, é fundamental. Então, é importante e a gente não tem uma cultura de treinamento de comunicação. Perguntaram a 10 homens, 10 CEOs de empresa, qual é a maior ineficiência da sua empresa aqui? De vários setores. 9 deles responderam, ineficiência na nossa cadeia comunicacional. As pessoas, a gente se comunica de forma errada. A gente tem um índice de leitura extremamente baixo. Leitura impacta diretamente com o teu repertório, com o teu vocabulário e da forma como você se comunica. E como a gente sabe que no Brasil, leitura, o índice é baixíssimo, é menos do que um livro ano, pessoal. E isso, a conta a gente paga. Bom, falando delas rapidamente, solucionar problemas complexos, criatividade, né, bidigital que eu mostrei, questões, competências relacionais são extremamente importantes, então a tua sociabilidade, conversar com gente, conhecer gente, isso é fundamental, isso não tem a ver com extroversão e introversão, você conhece gente muito introvertida que é extremamente relacional, né? Então todas essas são muito importantes, eu destaco também gestão emocional. E gestão emocional não é ler o livro do Goleman, Inteligência Emocional, e achar que já sabe tudo sobre emoção. A emocionalidade é muito complexa, é um sistema muito complexo e ele é importantíssimo. Mas eu quero definir uma coisa que muita gente não sabe. Para quem não sabe, a tua emoção ela é determinante para potencializar ou diminuir a tua competência quando ela é colocada à prova. Então significa, eu tenho que ser competente para palestrar, para comunicar aqui agora. Se eu tivesse emocionalmente muito instável, provavelmente a minha competência de palestrar aqui para vocês, ela seria reduzida. Por quê? Porque a minha emoção, ela ia bloquear a minha competência de comunicação. Isso serve para tudo. Somos seres emocionais. Estudem Antônio Damasio. Clica aí depois da minha palestra, Antônio Damasio, e assiste todas as aulas dele. Entenda emoção. Então, emoção é o que potencializa ou que elimina
qualquer competência. E como vocês sabem, competência significa o conhecimento que eu tenho de algo, habilidade para fazer algo, atitude, eu quero fazer algo, e a emoção ela é determinante para fazer com que a competência seja percebida com execução excelente ou não. Flávio, o que você está falando de emoção? Eu estou falando até do que você comeu hoje de manhã. Eu estou falando que a nutrição, o campo da nutrição, da arquitetura, tem que entrar dentro da corporação. As empresas têm que entender que educar nutrição para os seus colaboradores é fundamental para o sistema emocional. Dependendo do que você comeu hoje cedo, a síntese do alimento ela é muito rápida e vai mudar uma coisa no teu cérebro, uma neuroquímica. Nosso cérebro ele tem 3 coisas: química, eletricidade e a arquitetura dele, as regiões. Então, e tudo isso é medido por um complexo sistema emocional. Então, dependendo do que você comeu, vai mudar a tua dinâmica emocional. E mudar a dinâmica emocional significa que a tua atenção e foco vai ser reduzida. Significa que vai atrapalhar as tuas competências quando você for executar algo. Então é isso que eu falo. Empresas do futuro, elas estão colocando neurociência para explicar para as pessoas o que elas devem comer e o que elas devem evitar. Eu não vou dar aula agora de nutrição, mas tem muita coisa que a gente faz errado, tá, com relação à nutrição e que impacta teu sistema emocional. E olha isso, eu gosto muito dessa fala. Na hora da execução, o contexto do negócio exige competências específicas. Nesse momento, a sua performance está intimamente ligado com o teu controle emocional. Bom, pessoal, indo para o final da parte 2, eu tive a oportunidade de conhecer várias tecnologias com relação a entendimento do cérebro. E uma delas que está vindo é que o teu smartphone ele vai entender a tua emoção básica, as primárias. A gente tem emoção básica, primária, secundária e terciária. Como? Pela tua face. Então, é um aplicativo que ele vai ver a tua face e ele vai dar, naquele momento, como que está a tua emoção básica. Por quê? A nossa face diz muito, o nosso corpo diz muito. Então, a gente consegue perceber só pela face como que está o teu sistema emocional primário. Isso é determinante pelo que eu acabei de falar. Se a emoção, ela potencializa ou minimiza uma competência, se eu entendo como que você está emocionalmente, eu vou saber dirigir para você da forma certa. A gente aprende em comunicação que a grande sacada da comunicação, qual que é? É a adaptação de mensagem. Não é falar do jeito que eu quero falar, eu tenho que falar do jeito que o outro precisa ouvir. E para isso eu tenho que estudar o outro e entender a emoção. É fundamental. Para finalizar essa parte, deixar muito claro que competência, isso é do meu amigo Eduardo Carmelo, para quem não conhece, conheça ele, siga ele, fica uma boa dica, mas competência significa isso, saber fazer e fazer melhor. E isso a gente está falando de um processo chamado input e o processo e depois o output. O output é a capacidade de entrega que eu tenho. No fundo, eu tenho que entregar melhor e tenho que ter um impacto melhor diante dessa entrega. Ou seja, a competência tem que ser executada com excelência, tá? Eu vou para o terceiro ponto, que é onde eu navego já há muito tempo, que é capacitar estrategicamente pessoas diferente de treinamentos convencionais. Então, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Fiquem comigo que está acabando. E aí depois eu quero ouvir pergunta e resposta de vocês. Perguntas, né? Respostas eu vou dar se eu souber. Então, perguntas de vocês. Mas interajam comigo. Vamos lá, capacitação estratégica. O que é capacitação estratégica? É isso. A definição é essa. É capacitar estrategicamente as pessoas, ou seja, é a construção de um processo de aprendizagem que desenvolve competências cirurgicamente alinhada com o modelo de negócio, com a tua biologia, as essential skills, que abrange aqueles 3 pontos. Fica muito claro para quê, como, para quem, por que fazer algo. Não fica uma ação isolada. Isso tem que estar muito integrável. A integrabilidade com toda a empresa tem que ser muito grande. A capacidade de comunicar isso sistemicamente, entender que a gente é um organismo vivo. A empresa é um organismo vivo, feito de sistemas. É como o nosso corpo. O nosso corpo é feito de sistemas. Sistema endócrino, sistema ósseo, sistema cardiovascular, sistema nervoso central. E se um falhar, vai dar problema nos outros. E na empresa é a mesma coisa. Se uma área falhar, vai ter um impacto sistêmico na outra. E capacitar estrategicamente é esse olhar mais holístico, tá, pessoal? É esse olhar com uma visão mais sistêmica, ligando ao resultado. Bom, quando a gente fala da entrega da capacitação estratégica, aonde eu vejo a maior falha? Eu vejo fundamentalmente nos 4 estágios. O primeiro estágio eu estou falando de, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um bom diagnóstico.
Depois do diagnóstico, eu tenho que fazer o design da entrega. Como eu vou entregar aquilo? Depois do design da entrega, eu vou entregar. Então, como eu vou entregar aquilo? Como eu vou desenhar aquilo? Como eu vou entregar aquilo? E, por fim, a falha é na continuidade do processo. A gente vê que as empresas começam um treinamento, uma capacitação, um aprendizado. Elas sabem bem começar, às vezes acertam no começo, mas elas erram pela falta de consistência e continuidade. Simples razão, a gente não aprende com um treinamento e pode falar que de uma palestra eu aprendi algo. Eu tive informação e eu tive a sensibilização, mas eu ainda não aprendi algo. Tornar o conhecimento tácito e virar um mecanismo procedural não é assim, não é com uma palestra, não é com um treinamento, tem que ter continuidade e é aquilo que eu falei. O como é muito importante, né, a metodologia do ensino. Isso é capacitar estrategicamente. Eu vou dar um exemplo. Então, primeira coisa é quais são, né, a gente vai pensar na escolha, né, das competências-chave, considerando as Essential Skills. Depois eu vou criar um plano de aprendizado, mas eu vou colocar PBL, People Learn by Doing, como metodologia. Para fazer algo, eu tenho que fazer com que as pessoas façam algo. Aulas inversas, atividades de retenção de conhecimento, que tem várias interessantes. E depois eu tenho que promover recurso para manter essa continuidade. Quais recursos eu estou falando? Eu estou falando desses. Eu entrego para o meu time o que ele quer, não o que eu quero. A gente aprendeu a tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Isso é um equívoco. A gente tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. Então, dentro disso, a singularidade do aprendizado é fundamental. Eu não tenho que entregar o que eu quero para ele aprender. Eu tenho que treinar o que ele quer. O tema pode ser alinhado, mas o que ele quer. Então, sempre a entrega é singular ao máximo possível. Eu uso, na Meditronic a gente implementou uma ferramenta chamada Lego. O nome disso tecnicamente é Social Learning. Então, a gente não só... Eu envio muito material, e todos os materiais, desde áudio, vídeo, PDF. Então, eu consigo mandar materiais de diversos canais. Então, a pessoa que quer um podcast, ela vai encontrar. A pessoa que quer um vídeo curto, e vídeo aula tem que ser curto, não pode ser muito grande. Um vídeo curto, ela vai encontrar. Ela quer ler um artigo, ela vai encontrar. Então, ela vai ter o que ela quiser no meio para ela acessar o aprendizado. Só que mais do que isso, eu peço para as pessoas fazerem também. Então, no final de um treinamento, eles têm que fazer algo. Então, isso aqui são alguns vídeos de que a gente faz e que as pessoas fazem também, tá? Vou dar um exemplo de um estudo que a gente colocou para discutir com as pessoas. E agora a gente vai falar sobre diálise, né? Tem 2 papos. E aí é um vídeo curto que a gente pega, um estudo científico, a gente debate, eu com um especialista, e depois a gente disponibiliza. Só que a sacada qual que é? A sacada é que eu peço para as pessoas fazerem um vídeo em cima do que eu fiz, e todos eles têm que pensar e dar como se fosse uma aula inversa. O nome disso vocês sabem, né? Metodologia ativa de aprendizado. Isso funciona muito bem. Pelo que eu falei, people learn by doing, do it yourself, ou seja, faça as coisas. Então aqui são muitas dinâmicas que as pessoas fazem, coisas diferentes, com muita criatividade, né, e muito vídeo, fazendo muito vídeo. Dá uma olhada nesse podcast. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao podcast Eletrocirurgia Segura. Eu sou uma vendedora fazendo um podcast de eletrocirurgia. Seu bisturi HF120. Tá, então ela pega, gravou um podcast e eu determino quantos minutos e ela fala sobre eletrocirurgia. Bom, pessoal, eu vou para o último bloco, que é a minha mensagem final. Depois eu vou abrir para perguntas e respostas de vocês. Eu tentei ser o mais sintético possível por uma coisa. Tempo é determinante no aprendizado. Se eu ficasse aqui 1h30, 40, 2 horas falando, provavelmente o nível de atenção de vocês ia cair muito, muito. Ia significativamente cair. Então, quanto mais rápido eu conseguir, desde que eu não perca a poder de síntese e o que, né? Melhor e mais eficiente vai ser. Então, a gente vai para o último bloco. Eu quero deixar uma mensagem final com relação ao futuro da educação corporativa. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu convidei um amigo meu para falar para vocês algo importante. Quem não conhece o Paulo Crepaldi, ele tem um podcast chamado Via Oral. Ele fala de coisas interessantes sobre esse meio. Então, dá uma olhada nisso. E quem depois tiver curiosidade, eu também tenho um podcast chamado Brain Talks, que eu trago entrevistas sobre neurociência, bem interessante. Dá uma olhada na mensagem que o Paulo gravou para vocês. Olá, SBTD, como é que vocês estão? Fala Maneira, meu grande amigo, que orgulho fazer essa pontinha aqui nessa palestra. Que tema você escolheu, hein? Maravilhoso. Ô, produtor,
Calma aí, eu falei pontinha, mas pode me colocar em tela cheia, pô. Isso, deixa o pessoal me ver. Maravilha, ó. Antes de começarmos a falar, eu queria ler uma frase do Peter Drucker que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Que é o seguinte: agora aceitamos o fato de que o aprendizado é um processo ao longo da vida para acompanhar as mudanças. E a tarefa mais urgente é ensinar as pessoas a aprender. E é exatamente isso que o Maneira está falando para vocês, é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E isso nos coloca numa posição muito importante, tá? De duas mudanças cruciais na vida dos executivos, dos colaboradores, das organizações em que nós participamos, tá? A primeira mudança é a mudança de mindset e a segunda é a mudança de sistema. Eu vou começar com a de mindset, tá? Quem ingressava no mercado de trabalho antigamente falava assim, ó, eu posso trabalhar nesse emprego durante 40 anos com praticamente as mesmas habilidades, que vai estar tudo bem, tá? Ou seja, o mindset era de que eu não preciso estar preparado para incertezas, não preciso planejar minha adaptação. E o segundo é a mudança do sistema em si, tá? Desde 1940, a esperança de vida do brasileiro aumentou em 31 anos, segundo o IBGE. Ou seja, estamos vivendo e trabalhando por muito mais tempo. E o que a gente sabe também é que o maior período que a gente gasta com aprendizado está comprimido durante duas fases das nossas vidas, que é a infância e a adolescência. Então, esse é outra mudança que a gente precisa trazer. Por exemplo, eu nasci analógico e fui ter contato com o digital próximo a ingressar na faculdade. Então, eu estou falando isso porque eu utilizei muita Barça, muito papel ao maço para fazer exercícios. Então, eu fui aprendendo esse novo sistema com o tempo. Agora, imagine uma série de colaboradores executivos que já nasceram digitalmente e estão acostumados já com o novo mundo, com o novo sistema de aprendizagem. Tá? Segundo o Future of Jobs Report, agora em 2020, 50% da força de trabalho total necessitará de reskilling até 2025. É isso mesmo, mercado hipercompetitivo e a gente precisa nos diferenciar e fazer com que a nossa proposta de valor brilhe mais do que outras. Tá? Então, para isso, nós vamos ter que ter uma força de trabalho ágil, diversificada e criativa, que está continuamente aprendendo, se adaptando, adquirindo e aprimorando novas habilidades. Isso será essencial. E se eu te dissesse que podemos expandir as oportunidades de aprendizado além da educação formal? Ou seja, e se sua organização te desse oportunidades infinitas de aprendizagem constante? Se nos atentarmos aos verdadeiros canais de aprendizado, a mesma técnica que aplicamos, por exemplo, no Omnichannel, deveremos aplicar nos treinamentos também. Diversificar os formatos. Podcast, vídeo, texto, games, todos unidos por o mesmo propósito, gente. Vivemos hoje diante de uma crise da economia da atenção. E aí, para treinar, é preciso entreter. Só assim você terá resultados satisfatórios. As pessoas precisam estar engajadas no mundo que a gente se dispersa tão facilmente. Eu estou falando da disrupção do modelo tradicional do treinamento, para que o aprendizado seja constante durante toda a nossa vida, de maneira diversificada. Gente, atenção ao conteúdo vertical. A maior parte das pessoas estão hoje com o smartphone na mão. As empresas oferecem o smartphone. Você está preparando seus conteúdos para que o seu colaborador aprenda da maneira vertical, da maneira que ele segura o smartphone? Outra coisa, atenção à nova onda de voz. Voz, áudio on. O que você está fazendo para usufruir desses novos sistemas? Podem ser outra forma de aprendizagem, de treinamento. A nova onda de games é uma maneira deliciosa de entreter e educar ao mesmo tempo. No futuro, a gente precisa desenvolver uma atitude em que aprendemos constantemente, sendo essa maneira de ter sucesso nesse ambiente dinâmico que vivemos hoje. É a única maneira de sobreviver nesse mundo de incertezas. Eu gosto sempre de dizer e quero agradecer desde já SBTD, vocês e o Maneira. Keep educating yourself. Um abraço virtual, beijo em todos. Até a próxima.
meu PC. Obrigado. Então, um pouco de parafraseando o que eu já falei aqui, mas é muito importante a gente entender que a disrupção do modelo educacional corporativo ele tem que acontecer. Então, se você ainda não está pensando de forma vertical e atingir o teu público, você já está podendo repensar a forma como que você educa. A minha mensagem é essa. Eu tenho mais alguns slides e a gente já encerra. Bom, vamos lá. Qual que é o meu recado que eu deixo? Primeiro, conhecimento do modelo de negócio. Então, conhecer o BSC, Balance Scorecard se a tua empresa atua, OKR, Canvas. Canvas eu estou falando do modelo de negócio. Segundo recado é comunicação. É a melhor forma que vai entrelaçar a cultura da empresa. Então, qual é a manifestação de valores que você percebe no fenômeno, no campo, na empresa, no organismo vivo? Está muito clara a visão de futuro para onde a sua empresa está indo? Como que está a cultura de inovação? E, por fim, treinamento, né, performance através da capacitação estratégica na qual você vai usar as essential skills, que são aquelas 3 combinações. Biológica, modelo de negócio que você atua e mundo. Falei aqui de algumas. Vou deixar essa pergunta, que é qual sua estratégia para adquirir conhecimento relevante. Isso se você é uma empresa ou se você é uma pessoa, né, independe. Essa pergunta é extremamente interessante. E muito se fala, eu gosto muito dessa frase, esse pensamento do Drucker, muito se fala que os resultados eles vão vir mais do aproveitamento, da capacidade de obtenção de oportunidades do que da solução de problema. Porque quando eu vou, não que está errado solucionar problema, mas quando eu vou solucionar problema, eu vou estar num campo menor. Quando eu vou enxergar uma oportunidade, uma nova oportunidade, eu vou para um campo sistêmico maior. Pessoal, eu gosto muito desse livro, isso aí, eu bato foto de alguns livros e eu sempre falo que quando a gente fala de competência, de aquisição de conhecimento, de mudança de hábito para um outro hábito, destruir um hábito ruim e construir um hábito bom, são para poucas pessoas, porque todo mundo quer ser bom, mas poucos estão preparados para os sacrifícios necessários para serem excelentes, e isso é uma mensagem legal. Eu vou deixar um vídeo final e vou encerrar aqui minha fala, mas guardem isso. O objetivo nosso na Futuro da Educação Corporativa é promover a melhor experiência do ponto de vista do outro, não do seu. Porque quando a gente promove a melhor experiência, a gente vai gerar sensação. Somos seres de sensações emocionais. E quanto maior e mais forte for a sensação, maior vai ser a tua cicatriz neural e a tua recordação sobre aquilo. Então guardem isso. Para mostrar isso de uma forma lúdica, eu vou mostrar um vídeo muito impactante que traduz o que para mim significa promover a melhor experiência. E esse vídeo ele mostra isso. Como que você vai responder essas perguntas? O que você está entregando para os seus clientes? E quando eu falo dos clientes, eu estou falando dos seus colaboradores, no caso da educação corporativa. Quais problemas você está ajudando a resolver ou não? Quais necessidades dos clientes estão sendo feitas ou não satisfeitas? E que pacotes de produtos e serviços estão sendo oferecidos para cada segmento de cliente? Pensa isso do ponto de vista da educação. Para refletir, dá uma olhada nisso e aí eu vou para o encerramento. Prestem atenção nesse vídeo. Hello there. Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome. Hi, Christine. Bonjour, Karine. Bonjour. Hi, Michael. Hi. I'm ATM. You know what ATM stands for? Automated teller machine? That is correct, normally, but today you're wrong. I'm an automated thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TV Canada Trust. Thank you. Ooh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening. Oh my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out, is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. There's something that's about to come out there. Those are 2 piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the Jays so much. Look on the other side of me. There's another slot. Oh, it's going to open up. On the left side there, yeah. It's going to open up. That's awesome!
She's my only daughter. She has cancer and she had an operation on Tuesday. We wanted to thank you in a very specialized way. There's actually a card coming out for you right there. And if you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 to start an RESP for each of your kids. Yes. Yeah, For right. that outfit. Well, the thanking's not done, Christy. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney, No. yes, you're taking your kids to a magical place in California, Christine. I've never been able to take your kids anywhere. It's wonderful that you've been with us for so long. That we got somebody who might want to talk to you for a second about that. Oh my God. During this time, we have come to know how giving, loving, and supportive you are, especially to your daughter in Trinidad. She's a lucky woman to be able to call you mom. So I just threw you a ball, but Sunday you'll be throwing me a ball. Oh my You'll God. be throwing out the first pitch. That is awesome. That is awesome. I got goosebumps right now. Actually, Dorothy, could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you. Just lean in very close. We want you to thank her yourself. So we've got something coming out of the slot right now. Something right there for you. And those are tickets. Those are tickets to Trinidad. Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Thank you very much. Yeah. Oh, thank you, Dorothy. Bom, pessoal, eu espero que vocês tratem as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Eu desejo que vocês estejam abertos à mudança. Do ponto de vista cerebral é difícil, mas não é impossível. E aqueles que estiveram aqui comigo durante essa palestra durante 1 hora aproximadamente, eu quero parabenizar todos vocês e estou totalmente aberto quem quiser falar comigo. Mais uma vez eu agradeço a Sociedade Brasileira de T&D pela excelente organização e por toda a experiência que ela promoveu. Obrigado. Eu tenho perguntas. Vamos Mas lá. eu falei assim que eu tinha várias perguntas. Mas, claro, vou trazer aqui as perguntas do chat para você, Flávio. Primeiro, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E compartilhar todo esse conhecimento. Eu fiquei quilos de folhas anotando. Não sei vocês, mas eu sou de anotar. Porque eu preciso anotar para o meu cérebro lembrar depois. Boa. Porque senão... Boa estratégia. Não é? E depois tem coisas que eu também gravo a minha própria voz. Eu gravo eu falando Boa. e depois eu vou lembrar. Flávio, olha só. Tem... Primeira pergunta que está aqui. Como driblar o desamparo aprendido dentro das organizações? Eu acho que assim, eu sempre gosto de ter... As pessoas influenciam outras pessoas. Né? Então a gente é um ser altamente influenciável e alguns têm uma capacidade muito grande de influência. Eu sempre falo que você tem que achar as pessoas que pensam da mesma forma que você e que provavelmente são várias. E quando você achar nesse grupo quem tem o poder maior, e mais uma vez vai a comunicação, né? Mas o poder maior de influenciar a alta liderança, o comitê executivo, a liderança tem que atingir as pessoas e mostrar o impacto que está tendo negativo nesse desamparo. Então eu sempre gosto de ter pessoas que... Lembra que eu falei da coaprendizado, da colaboração e da cocriação? Da cocriação. Então dentro disso, ache pessoas que pensam da mesma forma, entendam que isso está tendo um impacto negativo e tem que levar isso adiante para a alta liderança. Pois é. A outra pergunta é sobre as tão faladas 4 habilidades do futuro, né? Criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico. Como estudar e desenvolver essas habilidades? Gosto muito dessa pergunta, na verdade não só essa, mas todas. Eu teria que ficar muito tempo para explicar cada uma delas, mas eu vou ter bem rápido. Criatividade,
A gente nasce criativo, todos nós nascemos criativos e na medida que a gente vai vivendo, vai crescendo, a sociedade coloca a gente dentro de determinados padrões. Então ou seja, o mundo rouba a nossa criatividade, a gente vira um adulto sem criatividade, mas todas têm a criatividade instalada. O que é muito importante? A primeira coisa é resgatar isso. Então, ambiente é fundamental para estimular a criatividade. Ambiente é importantíssimo. Segundo é procurar coisas antagônicas à tua área. Então, por exemplo, se você é de biológicas, vai para exatas. Se você é de humanas, vai para biológicas ou exatas. Se é de exatas, vai para humanas. Então, você buscar assuntos e temáticas que você desconhece ou que você conhece muito pouco é fundamental para estimular o processo criativo. E uma outra coisa, além do conhecimento e do ambiente, é que você tem que buscar o ócio. O cérebro funciona muito bem não fazendo nada. Na verdade, ele está fazendo muita coisa quando você não está fazendo nada. Mas, Os insights. parar para pensar. Os insights que a gente teve maiores foram aonde? Geralmente nas férias, na praia. Né? Então, você está com aquele problemão, você sai de férias, você volta com muita solução. Então, buscar o ócio. Tem, aliás, um livro chamado Ócio Criativo. Buscar o ócio é fundamental. É como a criatividade, que você, naquele momento, você fala, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ter ideia, eu tenho que ter ideia, eu tenho que ter ideia, veja se a Mas ideia aí não aparece. vem. Não aparece. É. É isso aí. A comunicação, você conhece bem isso, mas você já falou uma coisa muito importante. A gente tem uma falta de autopercepção. Na verdade, a gente se auto-sabota o tempo todo. E a comunicação, nada melhor do que se você for... Primeira coisa é aumentar teu índice de leitura. Eu leio desde os meus 32 anos de idade, isso é negociável comigo. Porque o caminho neurológico da leitura ele é muito rebuscado. O cérebro nasceu para falar, mas ele não nasceu para ler e para escrever. Isso é desenvolvido na primeira infância. O cérebro não tem um processo de leitura escrito, ele cria isso. Então, quanto mais você ler, melhor vai ser tua capacidade comunicativa, inclusive não verbal. Isso é interiorizado. Então, ler é fundamental, é o primeiro exercício. Só escreve bem quem lê, só se comunica geralmente bem quem tem um índice de leitura maior. Você vai ter mais repertório e vocabulário. O segundo é se enxergar. Então, filmar você, colocar o teu celular e filmar seu corpo inteiro quando você estiver falando, é fundamental para você corrigir alguns gestos. 90% da nossa comunicação Aprimoração. não sai da boca, não é verbalizado. E é o que você falou, áudio. Gravar, eu vou para uma entrevista, eu vou visitar um cliente, escreve o teu repertório, coloca para gravar e grava teu áudio. Faça pausa inteligente, usa prosódia, usa entonação de voz. Tudo isso é muito importante, você tem que se enxergar, grava 1, 2, 3, 10 vezes até ficar bom. Pois, você sabe que poucas corporações e empresas investem Em comunicação. no conhecimento da comunicação, mas de uma coisa bem específica que você acabou de falar, que é o conhecimento da sua própria voz. Como eu uso as intenções, como eu faço para usar isso. Isso é importantíssimo, porque voz é uma onda. E entra aqui... Energia pura. E é o que você falou Tá. o tempo todo, o nosso cérebro. Ele reage à informação. Então, quando você faz uma pausa, quando você usa uma palavra e dá uma entonação diferente para ela, quando eu me aproximo da câmera, quando eu quero falar mais com você devagarzinho, tudo isso significa muita coisa. Então, é importante. E, por fim, o pensamento crítico. O pensamento crítico, papel e caneta na mão, faça mapa mental, coloca a ideia central e começa a pensar em cenários hipotéticos. Cenários hipotéticos são hipóteses que podem acontecer tanto do ponto de vista da onda negativa como positiva. E não é para ser profeta do caos nem o super realista, né? o super feliz. Mas eu estou falando para você navegar dentro de cenários hipotéticos. Quando você começa a desenhar cenários hipotéticos, seu pensamento crítico ele alavanca. E outra coisa que eu falei é, jogue xadrez. Eu não jogo xadrez, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Porque você está falando também de uma questão, quando você faz um mapa mental, você amplia a tua visão. Sim. Capacidade de ver. E o pensamento crítico, se me permite, mais um ponto que é fundamental. Converse com pessoas com opinião contraditória a você. Né? O mundo já está muito polarizado do ponto de vista político e também da saúde, de vacina, etc. Mas esquece isso. Quanto maior a tua maturidade emocional e o teu senso crítico, mais você vai aceitar conversar com pessoas que pensam totalmente diferente de você. E a inclusão e a diversidade, hoje, é fundamental para a sustentabilidade de qualquer empresa. Eu não estou falando de sustentabilidade ambiental, eu estou falando de sustentabilidade de resultado também. Então,
Quer aumentar teu pensamento crítico? Procure alguém que pense exatamente ao contrário de você e vai ter uma discussão respeitosa com essa pessoa. Perfeito, perfeito. Olha, tem uma outra pergunta bem interessante aqui. Um exemplo de pesquisa dessa área, então ele traz, ele fala que é o HeartMath, um instituto para entender a relação do coração, sentir e pensar em consciência, né? Pensar consciência. Qual a dica que você daria para aprofundar mais mais esse tema? Olha, eu acho que buscar a neurociência, estudar um pouco neurociência, porque neurônio a gente tem no corpo inteiro, tá? No coração, o segundo cérebro, que é o intestino. Hoje a gente está estudando muito intestino, a criação de serotonina, inclusive, se dá ali, a síntese da serotonina se dá no intestino. Então, entender a neurociência, ela está muito mais acessível, tá? Então, eu acho que estudar a neurociência vai te dar conhecimento para você tomar melhores decisões e conhecer como que eu vou me comportar diante de um ambiente tão complexo, seja no corporativo ou seja na vida pessoal. Eu sempre falo uma coisa, não existe performance na vida profissional se não existe performance na vida pessoal. Então, se você não come do ponto de vista nutricional bem, se você, falando de coração, não tem uma saúde cardiovascular boa, e aí eu estou falando de atividade física, se você não lê, se você não medita, hoje, o ócio através da meditação ou do mindfulness é fundamental. Então, nós somos seres integrais. Se eu não estiver totalmente performático do ponto de vista mental, vai impactar no meu profissional. Então, eu acho que essa entregabilidade é importante. E você tocou num ponto que me toca bastante, que é o caminho do pensamento integral para tudo. Exato. Para atitude, para tudo é sistêmico. Tudo. A gente achava que o mundo era linear, ele não é linear. Pois é. Então, não tem linearidade. Então, dentro o próprio vírus, né, se a gente pensar no vírus, ele não está linear, ele está assim, ele é difuso, a molécula dele. Tudo é difuso, né? Tudo é não existe ordem. Né? Na verdade, é desordenado do ponto de vista quântico. E nem fragmentado, né? A gente fica fragmentando tudo, fragmentando Eu conhecimento. sempre falo que não é preto ou branco, são 50 tons de cinza. Isso, 50 tons. Nossa, eu ficaria aqui, gente, conversando com o Flávio, eu acho que vocês também aqui, horas. A gente ficaria muito tempo aqui, um assunto que nos interessa, mas eu quero te agradecer por você ter vindo compartilhar tudo isso com a gente, promover muitos insights, que eu tenho certeza, promover reflexões e insights na gente que está aqui escutando, ouvindo tudo isso. Quero te agradecer, viu, Flávio? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Tchau, gente.